Graça e paz, igreja. Tem um ditado que eu aprendi quando criança, que combinado não sai caro. A gente vai combinar agora, antes de eu me sentar. Não tem hora para acabar isso aqui. Tem um mundo de pessoas que não conhecem Jesus, que estão se preparando para uma festa chamada Carnaval. Eles vão pular 4 dias, incansavelmente. Então, sem nenhum constrangimento, nós vamos ter um tempo de qualidade aqui. Se você precisar sair, está liberado, eu compreendo. Tem gente cuidando de filho, de idoso, e precisa sair. Mas se você puder ficar até o fim, o pastor Marcelo me deu carta branca. E eu não vou olhar para o meu marido, porque quando eu estou muito longe, ele faz assim, ó. Não vou olhar. Amém? Então agora vamos orar. Pai, muito obrigada pelo privilégio, Pai, de ministrar a Tua palavra. O Senhor poderia usar anjos para fazer isso, mas o Senhor escolheu que pela instrumentalidade de homens e mulheres, o Senhor falaria o que o Senhor tem no Teu coração para os povos, para as nações. Senhor, é uma honra servir aos santos que se reúnem neste lugar. É uma honra ver essa casa cheia, papai, de pessoas que querem ouvir a Tua voz. Usa-me para o louvor da Tua glória, papai. Venha comigo, se o Senhor não estiver comigo e em mim, papai, eu não vou poder fazer nada, mas se o Senhor estiver, o extraordinário vai acontecer aqui. Então venha, tome o Teu lugar, o primeiro lugar, papai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora pode sentar. Peço a permissão para você para ministrar sentadinha também. Eu estou ainda com bastante dificuldade de mobilidade, fazendo tratamento com células tronco, mas já está bem melhor e daqui a pouco eu estou pulando igual uma cabrita. Eu creio. E eu tenho fé. Mas eu preciso, por enquanto, me resguardar. Eu preciso começar fazendo algo que eu tenho feito em todos os lugares onde eu vou ministrar. É uma conferência, não é uma pregação, não é um culto com uma palavra, mas é uma mistura de ensino, revelação e ministração de vidas. E não há cura da alma, não há cura de nada, não há libertação sem Jesus. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Não tem técnica humana, não tem terapia, nada que cure da forma como Jesus cura. E Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Então não há como começar a falar de cura e libertação, que é o que eu faço, é o meu chamado, sem trazer Jesus para esse lugar. E eu não sei, porque é uma igreja tão cheia, se todo mundo que está aqui um dia já entregou-se, já colocou a sua vida nas mãos de Jesus. E eu preciso rapidamente dizer algo para você. Você sabe a história da humanidade, o homem pecou, foi destituído da glória de Deus, destituído de alguma coisa que ele tinha, o DNA de Deus. Essa casa chama paternidade. O homem foi formado por Deus para ser filho de Deus. Não foi para guardar o Éden, para ser jardineiro, mas para ser filho de Deus, imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque está escrito em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e tem Ele domínio sobre tudo. Façamos é plural, não está escrito também, disse Deus, farei o homem, mas façamos o homem. O homem formado por Deus tinha a imagem e semelhança da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O DNA de Deus, do Deus triuno, estava nele. E o pecado, que é desobediência, fazer o que Deus diz para não fazer, ou não fazer o que Deus diz para fazer, tirou o homem da presença de Deus, matou o espírito do homem, morreu. O Filho de Deus morreu. Em Adão todos pecaram, e o salário do pecado é morte. E morte é separação eterna de Deus. Mas o amor de Deus pelo homem é tão grande, tão grande, tão grande, que ele poderia desistir do projeto. Tá bom, fica morto. Mas antes de fazer o homem,
Ele já havia providenciado uma solução. O Cordeiro de Deus foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz. E o plano de salvação do homem foi feito antes do homem ser feito pelo Deus triuno. Porque Deus é onisciente, e na onisciência ele tem presciência. Ele conhece o que ainda não aconteceu, ele tem conhecimento prévio de tudo. Antes de fazer o homem, ele viu o pecado do homem e proveu a salvação do homem. Mas eu quero que você entenda essa história dessa salvação. João 3,16, todo mundo sabe, tem nos carros andando nas ruas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o versículo 16. Mas no versículo 17 está escrito assim: ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E no versículo 18 diz: quem nele crê não será julgado, mas quem nele crê, quem nele não crê já está julgado, já está julgado, já está julgado, já está. Tempo do verbo, você vai ouvir eu falar língua portuguesa. Já está julgado, o mundo está julgado. Lá no Éden, toda a humanidade foi julgada à morte eterna e condenada. Toda a humanidade recebeu uma sentença condenatória. Não sei se todos aqui sabem, mas eu sou juíza. Uma sentença é um ato jurisdicional de um juiz. E o juiz que julga o homem para a morte eterna é o legislador também, supremo legislador. Ele fez as leis e ele aplica as leis. Imagine uma sentença dada por Deus, pelo supremo juiz do universo. Quando eu penso nisso, eu penso no meu tempo que eu exercitei essa prática de sentenciar no exercício da magistratura. Hoje estou aposentada. Eu tinha muito critério para fazer. Tinha muita preocupação de não julgar o culpado inocente, nem o inocente culpado. Eu examinava o processo nos meandros do processo. Eu lia a petição inicial muitas vezes, lia a defesa muitas vezes, examinava as provas com um zelo. Às vezes eu estava dormindo, eu acordava, o processo estava no escritório na minha casa, ia lá, mexia no processo, meu olho batia numa determinada prova documental, com autenticação do cartório, de tudo, mas eu dizia, eu tenho dúvidas se isso é autêntico. No dia seguinte pedia que o advogado trouxesse o original do documento para eu comprovar com aquela cópia autenticada, e Deus me mostrava onde havia fraude naquele processo. Eu tinha muito cuidado, eu tinha muito temor de Deus para fazer. Se o assunto se referia a um determinado lugar, eu fazia uma diligência para ver se era exatamente como estava contado no processo. Se tinha provas contraditórias, testemunhais, eu chamava as testemunhas, fazia a cariação, ver no olho da testemunha se ela estava mentindo ou não. Enfim, humanamente falha, imperfeita, eu procurava fazer o melhor para aplicar a justiça com o temor de Deus. Agora imagine Deus para julgar o homem que ele formou com um amor tão grande, fez um planeta para esse homem, criou esse planeta num ambiente especial, não tão longe do sol para esse homem não morrer queimado, congelado, nem tão perto do sol para não morrer queimado, num ambiente de ar atmosférico perfeito, lei da gravidade, para esse homem ficar quieto aqui, não sair voando como um astronauta. Colocou alimentos em todos os lugares, Depois eu vou te contar de um alimento que tem aqui, nessa terra, que talvez você não conheça, mas eu vou te contar daqui a pouco. Para o homem, tudo para o homem, tudo para o homem. Fez o homem e deu o domínio da terra para o homem. Domínio é governo, é gestão, não é propriedade. Como juiz, eu vou te dizer, o Instituto Jurídico de Propriedade é um, de domínio é outro. O proprietário é o dono, o Senhor é o dono da terra, a terra, sua plenitude, todos que nela habitam são dele. Mas o domínio ele entregou para o homem, o domínio é o governo, é a gestão. O homem pode atrair o que ele quiser para a terra, por isso ele tem que orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade assim na terra
como no céu, porque Ele tem o domínio. É Ele que abre a porta para o mundo espiritual das trevas. Por isso Deus fala para Caim: o pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo. É Ele que abre a porta para a luz. Por isso Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. O homem tem o domínio, tem a gestão. Foi dado para o homem a gestão e o domínio, o governo de tudo. E tudo de valor, tudo de presente, tudo que há, Ele deu para esse homem. Esse homem preferiu virar as costas para Ele, desobedecê-lo, ouvir a voz do inimigo, que já estava na terra, já havia acontecido uma peleja no céu, e não se achou mais no céu lugar para ele, foi lançado para a terra. Ai da terra e do mar, porque foi lançado com um grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E Deus dá ordem ao homem para guardar o jardim. Por que você guarda sua casa, suas joias, seu dinheiro, seu passaporte? Porque tem ladrão. Ele é chamado por Jesus de ladrão. Guarda a terra que eu te dei. O homem não só não guardou, permitiu a entrada do inimigo, como ouviu o conselho do inimigo para desobedecer a Deus. E pecou. E pecando, foi destituído da glória de Deus, perdeu o DNA de filho. Como Deus pode ser semelhante a um pecador? Ele era semelhante a um homem perfeito. Um homem que tinha tudo de perfeição. E aí foi tirado da presença de Deus e condenado à morte eterna. Todos vão ter a primeira morte, todos. A primeira morte, onde o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu, todos nós teremos. Mas haverá uma ressurreição, ressuscitaremos, e haverá uma segunda morte. É o lago de fogo e de enxofre, é a eternidade sem Deus. Mas quando Deus fez, o homem fez o plano de salvação, Ele planejou a vinda do Filho dele em carne. Como está escrito em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele subsistia em forma de Deus, mas não usurpou ser como Deus, tornou-se figura humana, e foi obediente até a morte, morte de cruz. E por que isso? Porque uma sentença precisa ser executada. Uma sentença é só uma forma de julgar. É um ato jurisdicional, um ato de aplicar a lei, dizer quem tem razão, examinar provas. Mas se ela não for executada, ela é inócua, ela não tem valor. Ela só é eficaz se ela for executada. Se for uma sentença de um juiz determinando a devolução de uma terra invadida, só quando a terra volta para o legítimo proprietário, a sentença foi eficaz. Se a sentença é para pagamento de uma dívida, um devedor não paga, o credor aciona, a sentença determina o pagamento, só hora que o credor recebe, a sentença foi eficaz. Se a sentença é a prisão de um homicida, só hora que aquele homem estiver fora da sociedade, atrás das grades, pagando o preço do seu crime, ela foi eficaz. Uma sentença é um ato jurisdicional escrito, quando ela é humana, quando ela é um papel, até digitalizada. Mas se ela não for executada, não valeu de nada. Então o Deus que matou o homem, matou a humanidade toda. Em Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E toda a humanidade está condenada à morte, toda. O homem virou criatura, só criatura. Deixou de ser filho de Deus. Por isso Jesus, quando ressuscita, fala para os 11, porque Judas já havia suicidado: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, se torna filho de Deus e vai ser salvo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado, porque já está condenado, já está julgado. Já está julgado para a morte eterna. E aí, queridos, a execução da sentença que condena a humanidade inteira à morte, Deus fez no seu próprio Filho. Ele fez o Filho vir em carne, tornar-se como homem, e por inteiro, homem por inteiro. Jesus ganha corpo e ganha alma. Ele era o Espírito do Filho, só. Ele ganha corpo para morrer, ser executado
no lugar de toda a humanidade. Ele ganha alma para sofrer humilhação, vergonha, dor e tudo que viveu. Por isso que no Getsemane ele fala: minha alma está triste até a morte. Ele torna-se uma figura humana completa, para ser executada no lugar do homem. É como se estivéssemos todos indo para uma câmara de gás. E ele chega na frente e ele fala: sai, eu vou entrar no lugar de vocês. Todos indo para uma forca: sai, eu vou entrar no lugar de vocês. E é preciso compreender isso. É preciso compreender esse grande amor de Deus, esse grande sacrifício do Filho, porque Ele veio para resgatar o homem na sua inteireza. Por isso está escrito, e você conhece o texto sobremaneira, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezais as profecias, mas põe tudo à prova, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda espécie do mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, ou vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Ele veio para resgatar o homem na sua inteireza. Ele veio com toda a dimensão humana, para colocar toda a dimensão humana na cruz, para o homem poder ser liberto, salvo, curado. E não há libertação sem Jesus. E não há cura sem Jesus. Não há restauração espiritual sem Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Então, eu não sei se todo mundo que está nesse lugar um dia já tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Se não tomou, vamos fazer isso agora. Porque a sua cura virá com Ele, não é com a pastora Tânia. É Ele, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o amor de Deus manifesto no meio dos homens. Ele é a terapia divina. Ele é a cura divina. Lembra da profecia de Isaías 61? O Espírito está sobre mim, me ungiu para salvar, curar e libertar. Tirar vestes angustiadas, colocar espírito de louvor, tirar o luto, tirar a cinza, colocar alegria. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. Homens podem conduzir você manipulando as suas emoções em qualquer evento de cura, te fazer chorar, te fazer rolar, mas você não vai ser curado. Você será curado se você chamar Jesus para esse lugar agora. E se tem alguém que nunca fez uma declaração de fé entregando sua vida para Jesus, crendo com o coração, confessando com os lábios que Ele é o Filho de Deus, que só Ele é o caminho que leva ao Pai. Os caminhos levarão a Deus, a um supremo juiz, até o satanismo. Mas o caminho que leva ao Pai é só Ele. Porque só Ele humilhou, se tornou-se figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Para abrir o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sabe como termina João? João 3,16, você sabe de cor? Pois eu vou te contar como é o 36, João 3,36. Por isso quem recebe o Filho tem a vida. E quem se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele virá a ira de Deus. Permanece. A ira de Deus, permanecer é continuar, língua portuguesa. O julgamento continuará. Sem ele, o julgamento será levado até o fim. A execução da sentença será naquele que não recebe o Filho como Senhor e Salvador de suas vidas. Então eu quero te dar a oportunidade. Tem alguém que nunca falou com os lábios? E quer falar, quer confessar? Levante sua mão onde você estiver, porque eu preciso fazer isso com você antes de começar a ministrar cura. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vem cá, querido, vem aqui. Não tenha vergonha de vir. É uma honra ter uma pessoa
que tem coragem, num salão desse tamanho, de dizer eu quero. Vem cá. Você é corajosa, sabia? E a tua coragem vai animar outras pessoas aqui. Porque tem muita gente que vive na igreja, acha um lugar simpático, pastores amáveis, mas nunca fizeram isso. Nunca creram com o coração e confessaram com os lábios. Alguns até creram com o coração, mas nunca confessaram com os lábios. E no mundo espiritual as coisas acontecem pelo poder da palavra. É preciso falar. Crer com o coração e falar com os lábios. Eu estou vendo sua lágrima e Jesus está vendo também. Tem mais alguém nesse lugar que quer fazer essa declaração pública de receber Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida? Vem aqui, não só levanta a mão, vem agora, 1, 2, 3 e já. Venha, isso. Pastores, eu quero que abracem essas pessoas. Você sabe por que está escrito que nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus? Porque Ele é condenado no meu lugar. Em mim não tem mais. Tem mais alguém? Vem, eu não estou com pressa não. Nós não temos hora para acabar isso aqui. Venha. Uhul! É isso aí. Eu nasci na igreja, pastora, mas nunca fiz isso. Pois venha fazer. Venha mostrar no mundo espiritual que você tem a certidão de nascimento de filho de Deus. Isso. Uau! Perdeu, Satanás! Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vem, não demore. Não demore. Vocês precisam dizer com a boca. Tem que ser em voz audível isso. Tudo no mundo espiritual precisa ser dito, viu? Digam assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que foi enviado em carne para ser colocado naquela cruz e morrer no meu lugar. E com a sua morte, pagar os meus pecados, levar as minhas transgressões e me dar a vida eterna. Recebo o seu amor, recebo o sacrifício da cruz e recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Você ouviu a oração? Vamos fazer de novo com você. Elas vão falar outra vez. E você vai falar. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai. Fala, querido, com a tua boca. Abre a boca e fala: Senhor meu Deus e meu Pai. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que foi enviado à terra como homem para morrer naquela cruz e pagar os meus pecados, me livrar da morte eterna. Eu creio que o Senhor fez isso por mim por amor. Recebo o teu amor, recebo o sacrifício da cruz e recebo meu como meu único Senhor e Salvador. Amém. Agora eu vou orar. Pai, a tua palavra diz que quando há concordância na terra, no céu, o que ligamos na terra, liga no céu. Eu abro a minha boca e dou a minha concordância apostólica para essa confissão de que eles recebem Jesus como Filho do Senhor e como Senhor e Salvador da vida deles. Papai, eu tenho um pedido a fazer ao Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, papai.
Envia teus anjos nos lugares de trevas por onde os nomes deles foram registrados no passado para promover o apagamento ali. Tira de lá, Senhor, em nome de Jesus. E dê ordem aos teus anjos a respeito deles, papai, para ensiná-los e para guardá-los em todos os caminhos onde vão andar, porque a tua palavra diz, os anjos, Senhor, nos livra, nos salva, estão no serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E ainda mais, papai, eu peço ao Senhor que dê a eles uma porção especial do teu Espírito Santo, para revelar a eles os mistérios do teu reino, papai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Agora sim, chamamos o médico dos médicos, a cura virá. Está tudo pronto para isso, não é? Eu quero compartilhar com vocês um texto longo da palavra de Deus nessa primeira noite. É 1 Samuel capítulo 1. Mas a palavra, ela é por si só um tesouro. E não deixe de ler a palavra em voz alta quando você lê. Sabe por quê? Porque a fé não vem pelo ler, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerom, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras e por que não comes? Porque estás triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, diga amargura de alma. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se deveras atentarem para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, não se ouvia sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Diga, atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque na multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ao que disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era mais triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltando foram para sua casa em Ramá. Eucana reconheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, de modo que Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem Eucana com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então
o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer. Fica até que o desmame. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela tomou consigo como um touro de 3 anos e um efa de farinha, um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. Então degolaram o touro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certamente como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor, por todos os dias que viver ao Senhor está entregue. E ali adoraram o Senhor. Essa mulher tinha muitos problemas. O primeiro deles era uma esterilidade. Você ouviu aqui, o Senhor lhe cerrou a madre. Homens não fazem filhos. Os filhos são feitos pelo Senhor. Os homens são espíritos que têm uma alma para relacionar-se na horizontal e um corpo para estar no mundo natural. Um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Espírito Santo age através de um corpo chamado igreja. Hoje oramos pedindo que o Espírito Santo fale com essas pessoas que acabam de chegar no corpo chamado igreja. É Deus quem faz filhos. O homem faz sexo, junta a Deus numa célula masculina chamada espermatozoide, um gameta, uma célula feminina chamada óvulo, um gameta, para fazer uma casca e empacotar um espírito que ele vai mandar para a terra. Ele fala para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci. Estava com Deus antes de ser formado. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Você nasce porque tem um propósito. Você não nasce por uma geração espontânea de uma família, não. Deus te coloca num tempo determinado, num lugar determinado, para cumprir um propósito determinado. João Batista nasce para anunciar a vinda do Messias. Sansão nasce para livrar Israel do poder dos filisteus. Davi nasce para ser o salmista, o rei de Israel. Todos nascem com um propósito. E Jeremias para ser profeta às nações. Davi no Salmo 139 fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Então o homem não faz filhos. Homem nenhum consegue fazer filhos, porque homem nenhum sabe fazer espírito. Homem nenhum sabe fazer alma e nem corpo. Se chamar uma grávida aqui e falar: qual vai ser o paladar preferido dessa criança? Doce ou amargo? Ela vai dizer: não sei. Qual vai ser o número do pé quando for adulta? Não sei. Porque não está fazendo nada. É Deus quem está fazendo. Barriga de mulher é oficina de Deus. É o único portal legal que existe para um espírito vir do céu para a terra. É a barriga de uma mulher. 8 bilhões de pessoas estão sobre a face da terra, passaram por esse portal. Então, a esterilidade é uma falta no agir de Deus de colocar um filho no ventre de uma mulher. Mesmo hoje, com toda a tecnologia, com toda o avanço da medicina, fazem lá as fertilizações in vitro, muitas pessoas não conseguem sucesso nenhum, não têm vida. O homem está brincando com a vida, produzindo vida em laboratório. O homem está produzindo úteros artificiais de robôs para colocar vidas em úteros artificiais. Jesus está às portas, queridos, não tenha dúvida disso. E essa mulher era estéril. E ser estéril, num tempo em que precisava encher a terra, povoar a terra, crescer e multiplicar, encher a terra e povoar, era um peso muito grande. E esse homem chamado Eucana arrumou um jeito de fazer filho em outra mulher. A outra mulher é Penina, a amada dele, a esposa dele, a Ana. Aí ele arruma uma outra, arruma uma concubina, e ele faz filhos em Penina. O primeiro problema de Ana é a esterilidade, o segundo é uma rival parideira. A mulher tinha um filho atrás do outro. Quando você lê o texto,
Na hora em que Eucana fala para ela assim, ele dá para Penina uma porção de comida simples, porque quando iam para a tenda da congregação adorar, depois tinha o banquete, ele dava para Penina, para os filhos e para as filhas, está escrito no plural. Quantos filhos, quantas filhas? Não sei o número exato, mas eu acredito que o total era 10. Porque ele falava para Ana que não queria comer o que ele dava, porque estás tão triste, porque não comes, eu não sou melhor do que 10 filhos. Então eu acho que eram 10 filhos que Penina tinha. E como tem uma mulher 10 filhos? Quanto tempo passa para uma mulher ter 10 filhos? Pelo menos 20 anos. Pelo menos 20 anos entre gravidez, amamentação e de novo gestação. Então Ana tinha 2 problemas grandes. Ela tinha uma esterilidade que era um opróbrio, que permite ao marido desonrá-la e trazer uma mulher para dentro de casa. A palavra de Deus é muito clara em relação à família. Qual é o conceito de família para Deus? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Pai, mãe, família de origem. Sai, casa-se um homem com uma mulher, e são 2. Esse é o conceito de família, não são 3, não são 4, não são 5. Mas Deus não esconde os pecados da Bíblia. Ele não esconde tudo que tem de errado no meio do seu povo. Tudo é trazido à luz. Tudo serve didaticamente para nos ensinar. E aquele homem, Eucana, arrumou um jeito de ter filhos. Minha mulher não me dá? Eu vou arrumar uma que é fértil. Então aquela mulher tinha pelo menos 20 anos, uma rival dentro de casa, fazendo sexo com o seu marido. Você já imaginou o que é isso? Eram tendas de couro. Não era cimento concreto parando dessa grossura. A Penina é chamada aqui de rival. Deus chama ela de rival. E diz que essa rival, de ano em ano, na tenda da congregação, quando iam comemorar e celebrar em Siló, ela irritava a Ana, publicamente. E Ana chorava e não comia porque ficava irritada pela rival. Agora vamos imaginar como é que era a vida de Ana dentro de casa. Se na tenda da congregação, vamos imaginar que isso aqui é a tenda da congregação, você tem uma polidez, você tem um comportamento de maior cuidado. Em casa você fica à vontade, fala alto, dá gargalhada. O que você acha que Penina fazia em casa com Ana? Se na tenda da congregação ela irritava a Ana, não diz o que ela fazia, mas certamente quando chegava ela dizia: ó, estou barriguda de novo, e você continua seca, nem Deus olha para você. Não sei, como a mulher fala muito, como a mulher tem uma capacidade mental, o cérebro da mulher dá a ela uma capacidade de falar de 6 a 8 mil palavras por dia, uma mulher normal. O homem normal fala de 2 a 4 mil. Uma mulher normal fala de 6 a 8 mil. Tem umas anormais como eu que fala 20 mil. Imagine uma mulher que fala 20 mil palavras, falando palavras para ferir outra pessoa. Imagine o que era a casa de Ana. Outra coisa, não está escrito, mas eu posso imaginar. Eu posso criar esse ambiente na minha mente. Os filhos aprendem com os pais. Criança aprende a fumar com papai e mamãe. Criança aprende a falar palavrão com papai e mamãe. Criança aprende a ofender com papai e mamãe. Imagine os filhos de Ana. Se passam 20 anos, tinha bebezinho, tinha criança, tinha adolescente, tinha rapazinho. Imagine todo mundo tratando Ana mal dentro de casa. Imagine Penina ferindo Ana. Eucana dorme com Penina no mesmo ambiente. No outro dia, Penina que gritou mais do que precisava na hora do ato sexual, só para Ana escutar. No outro dia fala para Ana: você viu como foi bom comigo de novo? Daqui a pouco está grávida outra vez. Eu imagino a vida dessa mulher dentro de casa, ano após ano, no meio do povo, na casa de Deus, sendo ofendida,
ano após ano, casado com Eucana, que era um banana, que nunca botou ordem na sua casa, porque ele tinha que botar. Ele via a Penina irritar a Ana na tenda da congregação e não fazia nada, dava comida para Ana. Achava que um pedaço de carne a maior ia resolver o problema. Aquele marido que fala, você tem o carro do ano, você tem 3 cartões de crédito, você faz o que você quer, viaja para a Europa e está incomodada de eu ter um amante. Eu, Eucana. Você tem o que você quer, você come o que você quer, você vai onde você quer, você gasta o que você quer. Me deixe. Ana tinha 3 problemas então. Porque ela tinha um marido que era um banana. Tinha uma rival dentro de casa. Tinha um opróbrio, uma vergonha que era uma esterilidade. E ano após ano, chorava e não comia, chorava e não comia. Como uma mulher chora 20 anos com depressão, desânimo, a vida perde a cor, perde o sentido. Não vê futuro, o tempo está passando. Ele não muda. As circunstâncias não mudam, o tamanho da família que ele tem hoje. Daqui a pouco vai ter netos, bisnetos. Quantas vezes ela deve ter ouvido de Penina, porque quando uma mulher é má, quando ela não tem temor de Deus, ela fere e fere e fere como uma faca afiada. Quantas vezes Penina deve ter dito para ela, some, vai embora, vai ser melhor para você. Desaparece. Assim você não precisa ir com a gente de novo ano que vem lá para Siló. Porque você vai chegar de novo de mãos vazias. E eu de novo tenho um bebê no colo, eu tenho um bebê na barriga. Quantas vezes ela ouviu Penina dar conselhos para ela? Eu se fosse você, eu me jogava daquele despenhadeiro ali. Você é a vergonha dessa casa. Você é o atestado de que Deus cuida de todo mundo, menos de você aqui nessa casa. Mas Ana tinha mais um problema. Um dia Ana foi ao altar. Um dia ela fez algo diferente. Ela deixou de ficar chorando ali. Porque o outro problema que Ana tinha era um sacerdote omisso. Um líder espiritual completamente omisso. Como é que aquele homem viu o sacerdote Eli? Viu ano após ano aquela mulher chorando no meio do povo? E vendo que aquela mulher não gera filhos? E vendo a outra fazer provocação com ela? E vendo ela não comendo na hora da comunhão, da celebração da comunhão, da comida? Como é que aquele homem nunca chamou Eli? Nunca chamou o Eucana? Eu quero conversar com você. Arruma a sua casa, rapaz. Olha o que está acontecendo na sua casa. A sua mulher está definhando, o olhar dela é um olhar de tristeza. Ela chora copiosamente no meio do povo de Deus. Arruma a sua casa, coloca a outra no lugar, fala para ela ficar quieta. Como ele nunca chamou a Ana para falar, por que você chora tanto, mulher? O que está doendo em você? Como é que alguém é sacerdote de alguém 20 anos e não tem interesse na vida da ovelha? A ferida não curaste. A doente não trataste. Era outro problema que Ana tinha. Ninguém ao seu redor lhe era favorável. Ninguém. Nada lhe era favorável. Mas um dia ela foi ao altar. Ela foi orar. Ela foi à fonte da vida. Ela foi ao lugar onde podia haver mudança para ela. Ela balbuciou uma oração, só moveu os lábios, ninguém ouviu o que ela falou. E a omissão daquele sacerdote, o despreparo daquele homem para cuidar de pessoas era tão grande que ele achou que ela estava bêbada. Até quando estarás embriagada, mulher? Aparta de ti esse vinho. E hoje, pela primeira vez, lendo esse texto, eu vi algo aqui nesse texto. Eu vou compartilhar com você um maná fresquinho que caiu aqui. Ela respondeu, não tenha a tua serva por filha de Belial. Escuta, igreja, o que eu vou te dizer. Como revelação caiu agora aqui no colo. Eu vou ter que fazer um parênteses nessa pregação. Para te falar sobre o álcool.
Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Até quando você vai estar embriagada? Não tenha a tua serva por filha de Belial. Deus não esconde os efeitos do álcool na Bíblia. Deus não esconde o que é errado, Ele mostra, salta aos olhos, tudo que é certo e errado na Bíblia. E o álcool na Bíblia só aparece para acontecer coisas ruins. Só aparece para conectar com trevas. Só aparece para trazer a desgraça no meio das famílias. Quando eu prego sobre herança espiritual, e o meu ministério é cura e libertação, quando eu falo de maldição, eu mostro a maldição começando na Bíblia pela embriaguez de Noé, depois do dilúvio. Noé, no capítulo 6 da Bíblia, um homem justo, íntegro, separado por Deus no meio de uma geração que Deus desistiu dela. E Deus escolhe Noé para fazer nova humanidade, ia destruir tudo. Manda fazer uma arca, vem o dilúvio, as águas sobem, as águas descem. No capítulo 6, ele é justo e íntegro, anda com Deus. No capítulo 9, ele toma um porre e fica pelado na sua tenda, nu, descomposto. Devia estar urinado e vomitado também, porque é assim que os bêbados ficam quando eles estão descompostos. E ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. E Cã era o filho mais novo. E o filho mais novo entra na tenda e vê o pai peladão, bêbado, não protege o pai, não cobre a nudez do pai, não esconde dos irmãos, vai lá fora, conta para os irmãos, dá notícia do estado do pai. E os irmãos entram de costas, rostos desviados, com uma capa, e cobre a nudez do pai. Os irmãos sabiam o estado deplorável do pai, por isso não quiseram olhar, para não envergonhar o pai quando o pai saísse da bebedeira. Botaram uma capa nas costas para cobrir, para ninguém mais ver. 2 irmãos tiveram o comportamento de proteger o pai. Um irmão teve o comportamento de expor a vergonha do pai. Quando o pai acorda do seu vinho, da sua bebedeira, despertando Noé do seu vinho, está escrito, soube o que lhe fizeram o filho mais moço. Quem é o filho mais moço? É Cã. São 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quem fez? Cã. O que o pai fala quando descobre o que ele fez o filho mais moço? Maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã na fila do pão? Foi Cã que fez o erro. Foi Cã que desonrou o pai. Foi Cã que expôs a nudez do pai. Por que maldito é Canaã? Porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, o nome disso é maldição hereditária. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, dos pais nos filhos, dos pais nos filhos. E a maldição foi tão ferrada que a terra de Canaã inteirinha foi amaldiçoada através dessa maldição. E tudo começou com a bebedeira de Noé. Vamos lembrar de outro bêbado da Bíblia? Existe um ditado tão feio aí no mundo, você vai achar horrível a pastora Tânia falar isso, mas falam por aí, que fiofó de bêbado não tem dono. Não falam isso por aí? Falam. Mas está na Bíblia isso. O órgão sexual, o aparelho sexual do homem, na bebedeira, ele fica na mão do diabo. É a história de Ló. Uau! Sodoma e Gomorra foi destruída, termina Ló com 2 filhas, e elas tiveram que embebedar o pai para ele ter sexo com elas. Porque se ele tivesse sóbrio, ele não teria possuído as filhas. Ele foi embebedado para ver o incesto que engravida as filhas dele. E vai por aí afora. Eu posso dar uma palestra inteirinha sobre álcool para você na Bíblia. Mas eu vou te contar. Eu me aposentei da magistratura, fui procuradora-geral do município de Resende, fiz um plano de segurança e fiz um mapa do crime na cidade de Resende. Fiz uma estatística dos fatos criminosos para poder aplicar políticas públicas de prevenção. E sabe o que eu descobri? Que o álcool é o gatilho do crime. Um índice altíssimo de estupros, o álcool está lá.
O índice altíssimo de violência doméstica, o álcool está lá. O índice altíssimo de homicídio, o álcool está lá. E a Bíblia fala que da mesma fonte não pode sair água limpa e água suja. Do mesmo tonel que saem aqueles vinhos maravilhosos que bebem nos casamentos, saem as outras garrafinhas que bebe o estuprador. Da mesma safra de cerveja que saem aquelas garrafinhas ou latinhas que bebem geladinhas na praia, saem as outras latinhas que o rapaz encheu a cara e bateu de frente num carro na rodovia e matou uma família inteira. E se você tem dúvidas, entre no meu site, vai ver uma entrevista minha com um jovem chamado O Lucas 21, que foi pai de santo, que teve até a raiz do pescoço na Umbanda, Quimbanda e tudo que é banda. E pergunta para ele se tem algum trabalho para Satanás que não tem álcool incluído. Ele vai te responder. Quando ela respondeu para o sacerdote aqui, não bebo vinho nem bebida forte, ela disse, não sou filha de Belial. Uau! Essa revelação veio fresquinha. Enche a cara. Faz o que o diabo gosta. Você se torna filho de Belial. Olha só. Diga ai, igreja. Sinto muito, é Deus falando. E Ana foi ao altar. E chorou copiosamente diante de Deus. E o sacerdote a teve por embriagada. E ela disse, não. Eu sou uma mulher amargura de alma e atribulada de espírito. O teu corpo é o templo, a tua alma é o altar. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, você é casa de Deus. E o lugar onde ele flui, onde ele opera, onde ele trabalha, é na tua porção também secreta, invisível, sobrenatural, chamada alma. A tua alma precisa estar sarada, curada, para o Espírito poder fazer o que tem que fazer em sua vida. Uma alma atribulada, o Espírito não encontra lugar. Uma alma amargurada, o Espírito não encontra lugar. Não vai ouvir a voz do Espírito. E Ele quer falar com você, Ele quer tratar com você, Ele quer ensinar você, Ele quer tirar você dos lugares da mentira. Ele quer produzir em você a vida do céu, a identidade de filho de Deus. Por isso tem que apresentar espírito, alma e corpo íntegro e irrepreensível, tudo pronto, tudo completo. Tem que cuidar do corpo, sim. Se o teu corpo é templo do Espírito Santo, como você não vai cuidar dele? Como você vai negligenciar alimentos? Como você vai se tornar uma pessoa sem cuidado, cheia de obesidade, cheia de comorbidade? Não pode. Você tem que estar sempre zelando do teu corpo, sempre, sempre, sempre. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, ele fala assim, versículo 16, não sabeis que vós sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Habita é into, é dentro. Você tem que estar incorporado do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter toda a característica do Espírito Santo. E a manifestação, se você está incorporado do Espírito Santo, não são os frutos do Espírito, não. Fruto é dom, é presente, é dádiva. Eu posso te dar um presente e nunca mais chegar na sua casa. Eu posso te enviar um presente para a sua casa e nem ir lá. Meu aniversário foi dia 2 de fevereiro, foi essa semana. Tem presente lá em casa que chegou, mandaram, as pessoas mandam o rasteio, eu mandei um presente para você. Você pode mandar um presente, entregar um presente e não estar junto dela, dentro dela. Mas se você tem o Espírito, ele não vai e volta, ele está em você. É dentro de você. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Filho de Deus habita em vós. E se ele habita em você, você não tem só dons. O Pai dá dons, dom da vida, dom da salvação, dom da fé.
O Filho dá dons espirituais, sobrenaturais, para você fluir no mundo espiritual. O Filho dá dons ministeriais para edificar a igreja. Mas o que te dá a característica de filho de Deus, de pessoas que têm o DNA do céu. Se você é filho, você tem o fruto do Espírito, porque ele habita em você. Lembra que está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4? Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração, não está escrito ao nosso. E não é uma impropriedade da língua portuguesa, é porque Paulo, que está escrevendo, se inclui como filho. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Filho. Se vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. Foi cantada uma cantiga linda aqui. Eu vou pedir que no fim os levitas voltem para cantar. Se vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração, porque eu sou o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que não sois mais servos, não sois mais escravos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros de Deus, herdeiros de Deus, herdeiros de Deus, herdeiros de Deus. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Vai viver encrencando com todo mundo. Aonde que acontecem essas coisas? É na alma. O amor se manifesta onde? É na alma. A alegria é na alma. A paz é na alma. O que tem de casamento acabando, família desmanchando, porque não há paz dentro de casa. Você vai saber em primeira mão. Eu estou lançando um seminário para a família. Eu faço cura e libertação há muitos anos. 130 edições do Silk já. Primeira edição de um seminário de família vai acontecer em abril. É para curar pai com filho, filho com pai, irmão com irmão, todo mundo junto. Vai ser o primeiro, vai ser lá em Poços de Caldas. Hoje eu lancei no meu site, chama Rafá, o Deus que sara, Deus que cura famílias. Nós nos maltratamos, nos magoamos, nos ferimos, por quê? Pela alma. O espírito formado por Deus para relacionar-se com o mundo espiritual, com Pai, Filho, Espírito Santo e anjos de luz. Por equívoco, por escolhas erradas, podem relacionar-se com anjos caídos, que são demônios, mas são espíritos também. A alma, porção colocada em nós para relacionar-se na horizontal. O homem é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. É um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. A alma é o lugar do relacionamento, dos traumas, da alegria, da tristeza, das escolhas, do intelecto. Tudo que eu estudei na minha vida para passar um primeiro concurso para juíza, foi na minha alma, no meu intelecto. Mas não é no intelecto que o homem entende o mundo espiritual. Porque também, Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9, o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhos e ouvidos são no corpo, órgãos do sentido, nem olhos nem ouvidos. Nem jamais penetrou no coração do homem, que é coração na Bíblia, não é músculo cardíaco que bombeia o sangue para o corpo. Coração na Bíblia é alma. Enganoso é o coração, Deus fala, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Ele fala sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração é a alma, é o lugar das escolhas. Foi na alma que essas pessoas escolheram vir aqui à frente.
A partir da hora que falaram o que estava na alma, fizeram a conexão com o mundo espiritual. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. O Espírito prescruta tudo do Espírito de Deus e traz para o nosso espírito. E no versículo 14 está escrito assim: o homem natural não discerne as coisas do Espírito. São loucura, porque só as compreende com discernimento espiritual, uma leitura espiritual. Não é com teologia, não é com estudo, não é com letra. É só pelo Espírito. E se eu não tiver o fruto do Espírito, e o Espírito vai produzir o fruto dele na minha alma, eu nunca vou chegar ao coração de Deus como eu tenho que chegar. As minhas feridas vão se tornar cracas dentro de um canudo onde Deus vai soprar, mas não vai passar o sopro de Deus. As minhas feridas retroalimentadas por memórias que eu fico mantendo e querendo repetir e repetir e repetir. O que é ressentimento? É repetir sentimento. É voltar lá atrás. É o dodói da menina de 9 anos de idade que eu fui e abusada sexualmente. E o descaso de pai e de mãe, mãe drogada, pai prostituto, e eu no lixo de Aquidauana, catando lixo para comprar material escolar. É aquilo não sair de mim, permanecer, não ser entregue na cruz, não ser levado para onde está aquele que pode lavar minhas feridas, trocar as minhas vestes, tirar as minhas dores. Eu guardo comigo, eu repito os sentimentos, eu volto o tempo todo. Eu não aplico a palavra, deixa para trás as coisas que para trás ficaram e prossiga para o alvo que está proposto. E o alvo que está proposto, qual é? É Tânia Teresa sarada, curada. Aquela menina de 9 anos não vai atrapalhar a mulher que tem 1 milhão de inscritos no YouTube. Não vai atrapalhar a apóstola que roda o mundo, que viaja os continentes todos da terra para cuidar de pessoas. Não vai. Porque aquilo tudo foi obra do diabo. Obra do diabo. Sabe para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Apóstolo, ele não veio para destruir o diabo, não. O diabo é indestrutível, sabe por quê? Porque todos os espíritos são eternos. Você é um espírito eterno, eu sou um espírito eterno. E os anjos são espíritos eternos. Por isso tem um lago de fogo, de enxofre preparado por toda a eternidade para ele. Ele não veio para destruir o diabo vai vir eternamente preso, está escutando? Satanás, você está escutando? Num lago de fogo de enxofre. E eu vou ver eternamente com meu papai. Porque ele vai dizer: vinde, bendita do meu Pai, para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas ele veio sim para destruir as obras do diabo. Destruir a vergonha, a humilhação, as feridas, as dores, os maus tratos. A palavra contrária. Quantos anos eu escutei: você é burra. Não vai dar para nada. E não vai dar para nada mesmo. Porque eu desenvolvi um tique nervoso, tudo me caía das mãos. Na hora da humilhação eu derrubava tudo. E um dia uma professora me humilhou em sala de aula. Ela fez eu escrever 40 vezes no quadro negro, virada de costa para os alunos: eu sou burra, sou burra, sou burra. Porque eu fui a única que não consegui fazer uma tarefa que todo mundo fez. Mas eles tinham um lar estruturado, eles tinham pai e mãe em casa. Eles tinham um ambiente de estudo, eles tinham uma mesa de estudo. Eu não tinha nada disso. Já tinha 3 vezes recebido lista de material escolar que ninguém comprou. Aí um tio foi chamado em casa, minha mãe entregou a lista para ele. Compra para a Tânia, você sabe que ela precisa, seu irmão foi embora com outra mulher, porque ele ia e voltava, meu pai ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E ele pegou aquela lista, leu, olhou.
entregou na mão da minha mãe e falou para ela: eu tenho 5 filhos, todos estudam, todos têm material escolar. A Tânia é filha de vagabundo, tira da escola. E eu vi a minha mãe chorando. E naquele dia eu me determinei, não vai faltar mais material escolar. E fui para o lixo de Aquidauana catar metais para vender no ferro velho da cidade. O lixo de Aquidauana tem tampa de bule, tem colher quebrada, tem torneira que não dá para mais nada, tem fio de cobre, tem pedaço de cano, tudo vira dinheiro no ferro velho da cidade. Nunca mais faltou material escolar. Mas também tem o lixo podre da cidade inteira. Até hoje, eu vejo um vídeo no cinema, se tem um lixão lá nos filmes, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. A minha memória olfativa me faz lembrar do cheiro do lixo de Aquidauana. E o pior no lixo não é o lixo de banheiro, não. Apesar de ter muito verme também, muita verminose, muita hepatite. O pior é o lixo de cozinha, aquelas carnes podres, cheias de vermes. E tudo isso foi o meu lugar de arrumar dinheiro. Mas se eu não saio desse lugar, se eu fico presa na minha emoção nesse lugar, eu nunca chegaria onde cheguei. Nunca. Quando você tem um encontro com Jesus, você encontra com aquele que vem para curar tudo em você. Não importa as pessoas à tua volta, não importa Eucana, não importa Penina, não importa Eli, a tua fonte de cura é o céu. Ana veio ao altar. Ana veio ao altar. E ela colocou diante de Deus, ela balbuciou, porque ela não estava falando com o sacerdote. Ela estava falando no lugar onde ela creu que Deus a ouviria. E o sacerdote fez só um ato. Ele ligou. É uma lei espiritual. As leis espirituais funcionam independente de você crer ou não. Quando eu disse que tem que confessar com os lábios, é uma lei espiritual. Quando eu disse que um espírito precisa de um corpo para agir na terra, é uma lei espiritual. A lei da concordância liga na terra e leva para o céu. É assim que levamos para o céu as orações. Quando Ana fala para o sacerdote: não tenhas a sua serva por filha de Belial, não bebo vinho nem bebida forte. E o sacerdote disse: o Senhor te conceda a petição que fizesse, porque ela disse: eu só vim pedir um filho. Naquela hora, como se ele tivesse dito: está ligado, está ligado. Quando ele ligou na terra, com a autoridade espiritual dele, mesmo sendo omisso, mesmo nunca havendo cumprido o seu papel, mas a autoridade constituída por Deus, no céu houve algo acontecendo. A Bíblia fala que quando Ana virou, o semblante dela não era mais triste. Presta atenção. Tudo estava igual. Penina estava lá com os 10 filhos. Eucana estava lá com a omissão. O lugar ainda não tinha visto o resultado do que ela veio pedir a Deus. Todos viram aquela mulher ir à frente. A chorona ir à frente. Mas o semblante dela não era mais triste. Sabe por quê? Porque ela acessou o trono da graça com fé de que ela seria curada naquele dia. Se você olhar para a Bíblia e ver a respeito de fé, você vai ver que o poder de Deus é o mesmo, ontem, hoje, será o que será eternamente. Mas você sabe que todo agir de Deus na Bíblia precisou de um pré-requisito chamado fé. Jesus curava todos que iam a Ele, mas tinham que ir a Ele. Inúmeras vezes Ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Eu digo que é como a energia elétrica que está aqui. Um fio de alta tensão, cabos pela cidade, transmite essa energia, ela chega nesse prédio, mas quando entra aqui, no início do culto, está tudo desligado. As lâmpadas são desligadas, aparelho de som, mesa, microfone. É preciso haver um toque
que conecta com a energia que vem dos cabos de alta tensão, para acender a luz, para o som funcionar, o alto-falante funcionar. Isso é a nossa fé. Você vai ver escrito na palavra que em Nazaré, Jesus não pôde fazer senão poucos milagres, porque não tinha fé. Como não pôde? Ele não pode tudo? Ele não opera sem fé. A fé é o pré-requisito para o agir da manifestação e o poder de Deus. Ana chegou naquele dia com fé de que todas as circunstâncias eram desfavoráveis. Tudo estava fora do que ela precisava. Tudo, absolutamente tudo. Até a idade dela. Mas ela veio à fonte. Ela veio ao lugar onde o Deus pode tudo que é impossível. Pode transformar histórias. Pode arrancar o opróbrio. Pode tirar dor. Pode ajudar a perdoar. Aliás, perdoar é muito importante quando você fala de fé. Quando Jesus passou, a figueira não produzia figos, ele amaldiçoa, no dia seguinte ele passa, Pedro fala, a figueira que amaldiçoada secou, e ele vai falar de fé para Pedro. E quando ele fala de fé, ele fala, se você tiver fé e disser, e crer que será, vai acontecer. E depois ele fala, mas se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e perdoa. Porque a falta de perdão impede a eficácia da fé. Se você tem alguma coisa contra alguém, a tua fé não vale nada. Deus não vai olhar para a tua fé e produzir o milagre que você precisa. Se você não perdoar, você não tem salvação. Deus não te perdoa. Se você não perdoar, a sua oferta não é recebida. Se você não perdoar, tem demônios que te acompanham, são os verdugos, os atormentadores. E se você não perdoar, a tua fé não vale absolutamente nada. Você não tem nenhuma resposta do mundo espiritual. Ana teve fé para ir ao altar aquele dia. E teve fé para virar e ver o que era invisível ainda. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Não está ainda acontecendo. E a convicção daquilo que não se vê. Fé para mim é crer que Deus é quem diz que é. E que Ele fará o que diz que fará. Só isso que eu preciso. Crer que Ele é quem diz que é. Que Ele fará o que diz que fará. 2002. Pastor Otto, que está às vésperas de 90 anos, teve o diagnóstico de um câncer de próstata. Deus, se o senhor quer levar o Otto, o senhor não precisa botar câncer na próstata dele, o senhor pode levar ele agora. Mas se o senhor não quer levar, quer deixar ele aqui, com câncer ou sem câncer, ele vai continuar vivo, trabalhando e pregando para o senhor. 2025 só, que teve o diagnóstico final, da cura final. E em 2025, nós viajamos 184.400 quilômetros pelo mundo pregando o Evangelho. Desde o dia do diagnóstico de câncer, até 23 anos depois, quando teve o diagnóstico final com a cura. A família dizia, vocês são doidos. Vocês são doidos. Um dia eu levei um puxão de orelha que você não tem ideia. Minha filha é braba que só. Você não podia fazer com meu pai o que você faz. Meu pai não para. Nós tínhamos acabado de fazer uma outra ressonância magnética que tinha dado outra metástase. E aí nós levamos para os filhos sempre souberam de tudo. E eu chego com o diagnóstico daquela metástase, com a imagem da metástase, tamanho de uma bola de ping-pong. E ela disse, você tem que parar, você tem que parar. E aí saímos da casa dela, dentro do carro, do lado de fora. Eu falei, e aí, pai, vamos parar? Ele disse, eu? De jeito nenhum, eu vou dar o meu sangue para Jesus. O outro exame, a metástase sumiu. Eu creio que Deus é quem Ele diz que é, que Ele faz o que Ele diz que faz. Eu já vivi tantas coisas, já passei por tantas coisas, e em todas elas eu vi a manifestação da graça, do poder e da maravilhosa ação de Deus no sobrenatural. Ana foi ao altar, foi tida por filha de Belial, mas não era de Eli que ela foi buscar,
Ela foi buscar do céu. Ela foi buscar do Senhor que toca no corpo, na alma e no espírito. E quando ela virou, o semblante não era mais triste, ela comeu, ela não comia na tenda da congregação. E foi para casa e concebeu. E o filho veio. E a esterilidade foi embora, o opróbrio acabou. O que aconteceu? Corpo, alma e espírito. O espírito atribulado encontrou em Deus o descanso. O rosto não era mais pesado. A amargura de alma foi embora. E se a amargura foi embora, a alma ficou limpa. E se a alma ficou limpa, o espírito pôde agir no corpo dela e produzir um milagre de trazer vida para dentro dela. Precisava de uma célula masculina. Teve em casa quando chegou. O corpo foi curado, a alma foi curada, o espírito foi curado. Extraordinário o resultado para Ana. Extraordinário. Mas é mais do que isso. Quando o menino nasceu, se ela teve a gravidez logo no dia seguinte daquele ano, no ano seguinte o menino já nasceu. 9 meses, uma gestação, de ano em ano ia, tinha 3 meses o bebê. Eucana falou, vamos. Ou seja, vamos mostrar que você não é mais estéril? Vamos mostrar que a sua vergonha acabou? Ela falou, não, eu vou ficar até desmamar o menino. Quanto tempo? Não sei. Tem mãe que amamenta 2 anos. Eu vou ficar até o menino desmamar, porque eu vou levar e vou deixar ele lá. Eu vou entregar ele lá. E qual foi a resposta de Eucana? Faz o que bem te parecer. Como assim? Se ele tem 10 filhos, deixa um para o Senhor. Não é tão difícil. Mas era o único filho dela. Depois ela teve outros, era o único. Faz o que bem te parecer. Para ele não era importante aquele menino, para ela era. Para Ana era importante aquele menino. Se o Senhor confirmar, faz o que bem te parecer. Olha que palavra de descaso. E Ana ficou. E quando desmamou o menino, ela levou o menino. E eu imagino Ana chegando. Criança de 2 anos é igual em qualquer cultura. Tem que ficar segurando na mão da mãe, senão escapa. Eu imagino Ana chegando com aquele menino. Para aquele povo, era só o fim da esterilidade. Para aquele povo que viu Ana chegar com aquele garotinho, era só um milagre de uma mulher velha engravidar. Mas para o reino de Deus, era o profeta Samuel. Era um legado para o reino de Deus. Deus não deu a Ana só um filho. Deus deu um profeta. Deu um profeta de alto nível espiritual. Deus deu para Ana a alegria de deixar um legado para a humanidade. Deus curou a ferida. Deus tratou o corpo. Deus tratou a alma. E Deus nos deu Samuel. Samuel. O que eu estou querendo dizer para você? Se Ana não sai do lugar do opróbrio, se Ana não sai do lugar da dor, do sofrimento, por decisão dela, nada disso teria acontecido. Se eu não decido sair do lugar da dor, do sofrimento, da vergonha, eu seria uma mulher presa em terapias de 20, 30 anos, dependente a vida toda. Não teria a força que tenho, a família bendita que eu tenho hoje, filhos, netos, bisnetos. Não estaria fazendo trabalho, conferências para curar pessoas, cuidar de pastores, de líderes. Não. Eu estaria chorando, lambendo as minhas feridas. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Mas você precisa querer. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta. O que queres que eu te faça? Hoje, quando eu fiz o convite para entregar a vida para Jesus,
Teve que ter uma decisão dessas pessoas. Elas tiveram que tomar uma decisão de vir à frente. Para a cura, você também precisa tomar uma decisão. Pastora, se eu me levantar e manifestar que eu quero cura, vão saber que eu tenho enfermidades na alma. E se você tem enfermidades na alma, eu vou dizer, você está como Ana. O Espírito não fala com você, não tem espaço para falar. Está ocupado com dores do teu coração. E Ele quer ocupar o teu coração. Então eu quero fazer uma oração. Existem pessoas aqui nesse lugar que talvez nunca tenham contado para ninguém uma coisa terrível que dói dentro de você. Nunca tenham tido coragem de abrir o coração para ninguém. Nunca tenha tido coragem de ter vergonha. Culpa também é a autoacusação por falta do auto-perdão. A culpa é porque você não se perdoa e produz dores também na sua alma. Falta de perdão, culpa, ressentimento, dá câncer nas pessoas. Se for para a ala terminal do Hospital do Câncer, você vai ver quanta gente está morrendo por causa disso. A alma matando, dores da alma matando pessoas. Talvez tenha gente aqui nesse lugar que nunca abriu o coração com ninguém, nunca teve coragem. Não precisa abrir para mim. Eu quero que você, como Ana, balbucie diante de Deus, fale diante de Deus, mas fale. No mundo espiritual tudo precisa acontecer pela palavra. Mas eu não vou falar para você fazer isso sentado, você vai vir aqui à frente. Aqui tem gente que já pensou até em se matar. Não aguenta mais o tamanho da amargura que tem no coração. Que já fez planos de tirar a própria vida. Eu quero que vocês venham aqui à frente. Não tenham vergonha, não. Sai do teu lugar e venha. Isso. É difícil ser a primeira, mas depois da primeira vem muita gente. Humilhação. Quantas vezes a Ana foi humilhada na sua própria casa? Quanta humilhação você deve ter passado? Quanta humilhação! E não poder nem responder, nem revidar. Engolindo sapo dentro de casa. Quanta dor de palavra dura, ofensa. Você não vai dar para nada. Você não é coisa nenhuma. Quantas vezes você deve ter ouvido, não tem jeito para você. Desista. Talvez tenha sido abandonada por alguém que você amou tanto. Você pode perder tudo, você só não pode perder o Senhor. Quantas vezes você deve ter recebido palavras que desmancharam sonhos seus? Não tenha vergonha de vir, não. Não tenha vergonha. Deus quer te curar disso. Deus quer te curar disso. Eu quero só orar por você. Na verdade, eu quero que você ore com a sua boca, mas está vindo muita gente, eu vou esperar chegar todo mundo. Quando Ana saiu do seu lugar, que ela foi ao altar, ela não foi buscar Eli, não. Ela foi buscar Deus. Deus é a fonte de tudo que eu e você precisamos. Nele estão todas as minhas necessidades. E o Deus que te amou tanto, que te amou tanto, que te amou tanto, que colocou o filho dele para ser executado no seu lugar. Colocou o filho dele para experimentar a morte, para você não morrer. Colocou o filho dele para ser humilhado, envergonhado, cuspido, abandonado naquela cruz. Para você viver com ele. O que mais ele não tem para você? O que mais ele não tem para te dar? É para ele que você tem que falar. Esse segredo do teu coração que só ele sabe, só ele sabe. É o abuso sexual feito pelo próprio pai, você nunca contou para não ferir tua mãe.
É a vergonha de haver feito algo tão ruim que você nunca conseguiu abrir para ninguém. Tudo isso tem sido usado por Satanás para afrontar o seu coração. E cria feridas, cria caca. Deus não pode operar, Deus não pode fazer. E é você que tem que falar para o Pai. É você que tem que vomitar na cruz. É você. Foi Ana que falou. Foi Ana que falou, não foi o sacerdote. Foi ela que falou o que ela queria. E ela não falou, eu quero a morte de Penina. Não. Não. Eu quero vingança. Não. Eu quero a tua bênção, Deus. Eu quero a cura. Eu quero a cura. Eu quero o filho. Eu quero o filho. Eu tenho certeza que você vai falar e Deus vai ouvir o teu pedido, porque não foi à toa que Ele me deu essa palavra. Ele vai mudar a sua sorte. Mas você precisa falar. Abre a boca e fala. Baixinho, não precisa ouvir quem está do seu lado. Fala o que você veio buscar aqui. Fala o que você veio buscar no altar. Fala você, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu pedido. Ele quer ouvir. Ele diz que temos que colocar todas as nossas necessidades diante dele, que Ele tem cuidado de nós. Isso. Fala você com o papai. Oh Deus. Oh Pai. Ai, como amamos o Senhor, como amamos o teu amor por nós, o sacrifício do teu filho por nós. Imagino que o Senhor não tem além do que já sabemos para nos entregar, papai. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que o Senhor tem preparado para nós, papai. Olha os teus filhos, tuas filhas, escuta. Escuta, papai, cada um, cada petição. E na autoridade que é no nome de Jesus, eu concordo com cada palavra que está sendo liberada. Na autoridade que é no nome de Jesus, com a autoridade apostólica, eu ligo na terra esses pedidos. Eu concordo com esses pedidos agora, em nome de Jesus, para que eles cheguem até o céu, e que do céu venha a resposta do Senhor, papai, para os teus filhos e tuas filhas, em nome de Jesus. Olhem para mim. A única coisa que o sacerdote ele fez foi dizer: o Senhor te conceda a petição que fizeste. Pois eu digo a você, o Senhor responderá às orações que vocês vieram fazer nesse lugar. Vocês vão testemunhar o que Ele vai fazer. Agora presta atenção. Quando Ana virou, tudo estava igual dentro do templo. Mas ela já sabia que do céu já havia sido liberado a resposta de Deus. Isso é fé. Você vai fazer isso saindo daqui hoje. Você já vai sair contando os dias que faltam para se cumprir a chegada da resposta para você. Você já vai sair daqui arrumando a casa para receber a bênção. Digamos assim, no FedEx do céu já foi despachado o pacote. Você vai fazer o rastreio porque ele vai chegar. Ele vai chegar. Agora presta atenção. Depois Ana teve outros filhos. Ela entregou o que ela mais queria para servir ao Senhor, e como serviu aquele profeta. Você vai receber uma bênção. Vai receber. Deus vai curar você. E quando Ele curar você, você vai se tornar um instrumento de cura para as pessoas. Você acha que eu não poderia levar uma vida sossegada numa casa enorme lá em Resende? Dormindo numa cama enorme? O pastor é minha testemunha, uma malinha pelo mundo afora.
às vezes 2, às vezes 3. A minha vida é servir esse Deus, mostrar para o mundo o que Ele pode fazer na vida das pessoas. Seja o que for que você veio pedir, você vai colocar a serviço do reino. A serviço do reino. Seja a restauração do casamento, seja a volta do filho, seja a cura da enfermidade, seja a vitória nos negócios. O que Ele te der, você vai colocar a serviço do reino. Como Ana chegou com Samuel pela mão. Você vai chegar um dia no altar, colocando a serviço do reino aquilo que Deus vai te entregar. Em nome de Jesus. Amém? E sorria, porque já foi despachado o pacote.